Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer aí uma conversa, um bate-papo com o Felipe Anderson. A gente vai conversar com ele aí para poder mostrar um pouco sobre a carreira profissional dele, né? De onde ele começou, inclusive o Felipe já foi meu aluno, a gente vai comentar sobre isso também. E vamos ver aí o que ele está buscando na carreira dele para motivar vocês aí a buscar sempre o estudo e buscar a carreira profissional. Tem muita experiência, muita coisa legal para vocês poderem conhecer, tá? Então, pessoal, né? Estou aqui com o Felipe Anderson. Felipe, prazer receber você aqui na Treinar Serviços, né? O Felipe vai conversar com vocês aí, falar um pouco da história dele, da questão da automação industrial, como que isso entrou na vida dele. E sei que vai servir de exemplo para muitos de vocês aí, tá? Então, Felipe, bem-vindo, né, novamente a Treinar Serviços. Obrigado. Primeiro, né? Cumprimento o pessoal aí do público aí da Treinar Serviços, né? Você também acompanha o nosso canal aí, sempre que a gente tem uma live aí, o Felipe comenta lá, né? Eu acho muito interessante. Então, pode se apresentar pro pessoal aí. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos aí. É um prazer muito grande estar aqui com você, Renato, porque a gente sempre tem os nossos mestres, né? E você foi um dos primeiros aí, quando a gente fez, né, o Senai no ano de 2004, né? Alguns bons anos atrás. Você foi um dos primeiros mestres que a gente teve aí nos ensinando eletrônica, digital. Foi em 2004 que você fez o Senai. Você estava com quantos anos? 18? 17 anos. 17 anos. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 35. Então, quer dizer, tem 18 anos já, né? Exatamente. Às vezes eu falo pro pessoal aí, gente, já tem mais de 30 anos de experiência e tal, né? Desde 97 que eu trabalhei lá no Senai dando aula lá, e desde 89 eu entrei na Peram. E você fez o curso de eletroeletrônica, né? Sim, eletroeletrônica, exato. Né? Tinha a turma de eletroeletrônica e de mecânica, eu era da eletroeletrônica. E você, o Serginho, a turma lá, eram os nossos mestres. E você estava estudando no curso técnico, alguma coisa? Não, na época eu só fazia científico mesmo, né? Porque é até interessante, porque eu sempre planejei minha carreira para fazer universidade, né? Era a intenção, né, minha de fazer a universidade, percorrer a trilha do científico. E eu, então, estudava, naquela época era o quê? O primeiro ano do segundo grau, né? Primeiro ano do segundo grau. Hoje são 4, mas acho que naquela época era 3 anos, né? No ensino médio. Então, eu estava passando o primeiro. Até então, você não teve contato com a elétrica nem nada, zero. Na parte técnica. Sim, a única referência que eu tinha era meu pai, né? Que meu pai já trabalhou, inclusive, na siderúrgica aqui na região também. Ele era eletricista, então sempre tive essa influência, né, da parte elétrica e eletrônica dele, né? Mas eu nunca tinha tido contato algum, né? Então, na época, eu passei no Senai, e aí, quando eu descobri a disciplina sua lá, por exemplo, né, que era, vamos dizer assim, o que mais me chamou a atenção, exato, programar PLC e tal, eu lembro das esteirinhas, né, fazendo a contagem das caixas, aquela coisa toda, PLC 5, inclusive, né, Step 5, né, da Siemens, né? Então, aquilo lá me chamou muita atenção, ali eu já me atraí para essa área. Falei, não, isso aqui que eu quero fazer para a minha vida. Então, ali já despertou. E eu lembro até que foi até interessante, né? Porque não se limitou ao Senai. Eu falei, esse cara aqui, eu tenho que colar nele. Eu fazia alguns serviços por fora, né? Eu atendia alguma empresa, algum serviço de manutenção. Aí o Felipe, você quer aprender um pouquinho? Você quer, Sim. Depois que você sair aqui do serviço, né? Ou no sábado... Aí ele ia lá, aprendia a trocar componente, né? A testar lá as placas eletrônicas, né? Isso, Felipe? Sim, a gente sim. trocava lá uns reguladores de tensão, então as placas de máquina de embalagem. Exatamente. Eu lembro. De aprendizado, né? Eu lembro, eu falei, não, a gente reconhece quando as pessoas têm domínio dos assuntos, né? E eu me interessei pela área, eu vi que você era uma pessoa que tinha muito para transmitir, né? Para agregar para mim. Falei, vou colar nesse cara. E o Renato sempre muito solícito, muito, né, não é porque eu estou na frente dele não, mas eu acho que uma virtude nossa é reconhecer o mérito das pessoas que nos ensinaram. E eu reconheço isso, Renato, porque nos deu um direcionamento, né? Então, você, assim, eu lembro, né, você comentou aí, a gente, né, tanto aí fazendo reparo de placas eletrônicas, quanto também visitando cliente, eu lembro de um produtor de fralda descartável, que, né, a gente foi junto lá e, enfim. Então, ali iniciou esse despertar meu para essa área, sabe, Renato? E eu falei, não, eu acho que eu consigo, né, evoluir nessa área. E eu vi também feedbacks, né, inclusive de você, de outros professores, de que eu teria futuro nessa área. Eu comecei a investir e logo já pensei em fazer a minha engenharia. Falei, não, então eu quero
trilhar, né, dentro dessa linha, estudar para que eu possa chegar, né, alcançar patamares altos. E na época, eu, né, comecei o Senai com vocês em 2004, e logo em seguida eu já peguei um estágio, né, dentro da empresa. Isso aí eu queria observar, pessoal, porque como a gente era instrutor, o instrutor sempre está observando lá os alunos, né, que desempenho ali, são destaques, né? E, assim, dentre eles, o Felipe foi um dos que, né, destacou bastante lá. Eu falei assim, a gente conversava entre os instrutores, a gente tem que encaminhar isso aqui para dentro da empresa, para uma área que ele vai aproveitar esse potencial dele, né? Então a gente conseguiu te direcionar para uma área que era realmente automação, instrumentação. Sim. Na época, né? E você juntou ainda com um cara lá que conhecia pra caramba. Demais. Então, assim, tá sempre buscando onde que a fonte da informação tá, né? Verdade, verdade. Isso é interessante. Eu lembro de um fato, Renato, que na época, logo no início, né, porque o Senai que a gente fez, ele era de 1 ano, né? Esse, inclusive, estendeu um pouquinho mais por conta do estágio, mas eu lembro que logo no início lá teve uma seleção para fazer uma viagem para, não lembro, acho que era visita a alguma hidrelétrica. Uhum. E aí eles selecionaram os melhores, e eu não estava dentro desses melhores. E isso era logo no início. Aquilo... Bateu, sabe, né? Bateu, eu falei, não, eu vou mudar esse jogo. Isso aí, tem que pescar as coisas, exatamente. Né? E aí eu comecei realmente a ver o que eu precisava melhorar ao longo do curso lá. E no final, né, assim, eu fui o primeiro, após o estágio, a ser efetivado na empresa. Então, deram 66, se eu não me engano, 66 alunos no total. E eu consegui fazer o estágio, né? Também um outro grande mestre lá, Geraldo Magela. Geraldinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também, nossa, conhece muito. Sensacional, aquilo ali, aquele cara foi assim, um impulsionador da minha carreira também, né? Assim como eu falei você. Os lugares vão mudando, você vai buscando a gente vai buscando as nossas referências, né, Renato? E graças a Deus eu tive muito boas referências. E o Geraldo, não, aposto nesse menino aqui, esse menino tem futuro. E aí eu fui efetivado, ele que me indicou lá, e eu fui o primeiro, daquela turma de 66 eu fui o primeiro. Então aquilo para mim já foi uma grande conquista, porque nunca foi fácil entrar nessas empresas aqui da região de referência, né? E ali eu já consegui aquele primeiro troféu, vamos dizer assim, na carreira, né? E entrei no curso de Engenharia Elétrica. Em paralelo, eu comecei a fazer meu curso de Engenharia Elétrica. E dentro da usina também você fazia alguns treinamentozinhos, né? Não sempre. A própria empresa, ela proporcionava para a gente alguns treinamentos. Então, tem treinamentos, né, que eu fiz na ABB, tem treinamentos da Rockwell, treinamentos da Siemens. A gente acaba tendo que se aperfeiçoar, né? A própria empresa... E na época era mais difícil, né, você encontrar os treinamentos assim. Você tinha que ir na empresa, fazer o curso, ou você tinha que contratar a empresa para vir no campo, poder... E hoje, normalmente, as empresas também não estão fazendo tanto isso mais, né? O cara, o profissional que está tendo que buscar o seu conteúdo. Exatamente, Renato. Naquela época, se você tivesse interesse de conhecer sobre um PLC, um equipamento de automação, era necessário você ou buscar, né, informação, né, na internet não tinha isso em abundância como nós temos hoje, e também as empresas assim, elas, né, selecionavam alguns para fazer quando tinha curso, alguns só para fazer esses cursos, né, e era muito difícil. Então eu conheço pessoas até hoje que estão trabalhando nessa área, que não tiveram nenhum curso realizado, pago pela empresa, porque a empresa naquele momento achou que não era necessário investir nela. Então, hoje não. Hoje tem as empresas como a sua, por exemplo, que, né, disponibiliza curso aí para as pessoas aí online, se a pessoa quiser fazer de casa. Então, eu sempre recomendo, inclusive, para os meus colegas, Felipe, estou precisando aprender PLC e tal. Eu falo, tem empresas aí, a Treinar Serviço é uma delas. Então, assim, é uma vantagem hoje em dia, né? Às vezes a pessoa acha, mas curso online eu não vou aprender e tal, assim... O problema é quando você faz um curso presencial e a gente quase não tem contato com o PLC. Depois que você acabou o curso presencial, não é uma coisa que dá problema no dia a dia. Sim. Quando você vai mexer, não lembro, eu fiz esse curso ano passado e tal, você não tem nem como rever. No máximo ali é uma apostila que você tem, né? No caso dos nossos cursos online, o cara consegue assistir o curso quando ele quiser. Né? É vitalício, entendeu? Não, com certeza. Eu mesmo uso as minhas aulas de vez em quando. Como é que faço essa configuração aqui mesmo? Eu vou lá e entro na aula e assisto e faço. E o conhecimento é tão interessante, Renato, que às vezes é uma coisa tão simples, mas você não sabe. Obrigado. É uma coisa tão simples e quando você não sabe, aquilo é um monstro para você. Mas a partir do momento que você conhece, cara, aquilo abre tantas portas. Eu lembro de um exemplo uma vez em que eu
fui mandado daqui para a França para ajudar o pessoal num problema que eles tinham lá. Na verdade, não foi isso. Eu fui mandado daqui para lá para avaliar como estava funcionando o equipamento dos caras lá, para trazer para o Brasil coisas, né, novas e como a gente poderia, porque aqui a gente estava acabando de comprar essa tecnologia e lá eles já usavam. Então, quando eu fui para lá, a intenção era de buscar informação e trazer, falei, não, vamos usar assim, porque lá eles fazem isso, como lá fosse a referência para cá. Quando eu cheguei lá, a gente observou que tinha vários problemas no processo deles lá de utilizar essa tecnologia. E aí, cara, como eu sou muito curioso, porque nessa área você precisa ser curioso, você tem que ter aquele... Buscar, resolver problemas. Nós somos resolvedores de problemas, Renato. A minha esposa, quando ela me pergunta o que eu faço, eu falo, resolva o problema dos outros. É isso, e a gente, com a automação, a gente busca isso, resolver problemas. Né? Tá com um problema ali, você, né, tem que automatizar alguma coisa, a pessoa, melhorar. Você vai lá e vai pensar, eu tenho esse problema, qual é a melhor solução para esse problema? É isso que a gente faz. E eu lembro que eles estavam com um problema já desde quando instalaram o equipamento, há 8 anos atrás. O Brasil tinha chegado a tecnologia e há 8 anos atrás os caras já estavam funcionando, desde 8 anos, né? E os caras estavam com um problema, Renato. E o problema era simples. Mas por que era simples? Porque eu já sabia daquela tecnologia, já tinha investigado alguma coisa, e era simples de resolver. Só que o medo do cara de colocar a mão por conta do desconhecimento, ele conviveu com o erro e o problema durante 8 anos. Traduzindo, resultado. Eu perguntei se eu poderia acessar o equipamento dele para fazer uma correção, fiz a correção e resolveu o problema do cara de 8 anos, voltei para o Brasil, o que eles fizeram? Não, agora você vai voltar de novo para poder resolver o problema da minha outra máquina, porque a outra está na mesma situação. Então, isso acabou me abrindo muitas portas, né? Por conta justamente de uma curiosidade, uma ousadia também, porque... Nessas viagens, igual por exemplo, você foi lá para a França, né? Você já tem experiência de trabalhar fora, né? Você trabalhou em quais países já e com quais empresas? Tipo assim, que tipo de serviço que você fez? Porque você chegou até desligar da empresa que você trabalhava aqui para poder Sim. Eu trabalhava na siderúrgica aqui da nossa região e na época... não sei se a gente tem tempo aqui, mas algo que mudou minha carreira foi uma iniciativa que eu tive de implantar um sistema de otimização de gás combustível. E eu sempre fui aquele profissional inquieto, porque eu trabalhava com manutenção, mas o meu foco era sempre, não era só manter, era manter e melhorar. Eu tinha sempre isso na minha cabeça. Por que a gente faz sempre desse jeito se eu posso fazer um pouco melhor? Né? Exatamente. Eu também sempre tive essa visão. Pô, mas todo mundo sempre, a gente sempre fez assim, mas tem como melhorar, vamos melhorar. Exatamente. Então, eu lembro que uma época a gente estava com uma iniciativa lá na empresa de buscar otimizar e redução de custos, né, diminuir o custo de produção. E aí eu lembro que nesse processo específico, eles utilizavam lá uma combinação de gás, né? E aquela combinação de gás lá era determinada pelo operador. Na época, eu falei, não, mas por que o cara tem que definir? De onde veio? Comecei a resgatar o histórico, e aí eu tive uns insights. Comecei a pensar, falei, não, se eu tentar fazer isso, aquilo, e eu comecei a desenvolver algo para tentar otimizar aquele consumo de gás. E aí, Renato, é aquilo, né? A gente entra com esforço, a dedicação, a disciplina, e Deus cria as oportunidades, né? As oportunidades, eu sou cristão, eu acredito que elas não aparecem à toa, aparecem para quem está se preparando e Deus te coloca lá na oportunidade. E eu lembro uma vez que eu estava lá testando esse sistema que a gente desenvolveu. Iniciativa, ninguém me pediu para fazer isso, foi simplesmente uma iniciativa própria que eu entendi que aquilo iria dar resultado e acreditei muito naquilo, apesar de, né, você deve saber muito bem disso, que sempre quando a gente traz algo inovador, a gente sempre toma pancada, né? Ah, mas não vai funcionar por causa disso, por causa daquilo e tal. Exatamente isso. A mudança realmente ela causa um desconforto. E aí eu lembro que eu estava lá, numa escada lá na minha frente, eu fazendo um teste aqui, olhando o gráfico do PLC e tal. Aí um cara bateu nas minhas costas e perguntou assim, o que você está fazendo? Aí eu expliquei para ele, não, estou fazendo um teste de um sistema aqui que a gente está propondo para otimizar gás e tal. Quem é você? Aí eu não conhecia a pessoa, aí eu me apresentei, falei, não, eu trabalho na automação e tal. Aí ele olhou assim e falou assim, ó,
você me apresenta o resultado disso? Eu quero ver o resultado disso aí. Eu falei, perfeitamente. Não, assim que a gente tiver os primeiros resultados aqui, eu te apresento. Aí eu não sabia que era a pessoa, só vi o nome, gravei na minha memória. Passou uns 15 minutos, meu chefe me liga. Felipe, o que você está arrumando aí? Eu falei, não, estou fazendo um teste de um sistema que a gente está implantando aqui, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, já me procuraram aqui, falaram que você está fazendo, quer ver o resultado disso e tal. E eu não tinha noção da grandeza daquilo, Renato. Porque o que aconteceu no fritar dos ovos? O sistema nem tinha sido implantado, hoje ele já está implantado, já economiza milhões para a empresa. Mas ele nem estava implantado ainda. E o que aconteceu foi que essa iniciativa e a minha, eu acredito que a minha motivação e iniciativa mesmo, né, chamou a atenção. Esse cara era um diretor, e ele, um diretor inclusive que tinha vindo do exterior para aqui para o Brasil, e ele falou, não, eu quero que você agora vá ver como que é isso lá na Europa, lá na França, lá na Bélgica, e ele queria, na verdade, com a intenção de que eu pudesse ir lá para ver como é feito lá, porque na cabeça dele lá era melhor do que aqui, só que era o contrário. Na verdade, lá não possuía o que aqui tinha. Foi aí que aconteceu esse evento que eu comentei, que eu plantei lá. Então, isso me abriu muitas portas e aí, obviamente, né, a gente acaba sendo lembrado, porque é aquilo, galera, quando você tem uma oportunidade, você tem que agarrar, porque né, o cavalo arriado não passa duas vezes, né? Aquilo me abriu portas, eu fiquei conhecido, porque isso me levou para... Né? Me deu destaque, eu fui, né, para a França, para a Bélgica, e aí a gente acaba sendo conhecido. Surgiu um projeto de uma planta nova na Alemanha, onde eles precisavam de alguém para cobrir um gap lá de parte de automação. E aí, esse cara lembrou de mim na hora. Falou, não, eu tenho um cara lá no Brasil, vamos mandar ele para lá. E aí foi quando aconteceu a minha mudança do Brasil para a Europa. Aí eu fui para a Alemanha, porque a planta que eles iam montar... Era laminador? Não, era um centro de serviço, onde recebe bobinas e tem o processo de cortar as bobinas, né, em placas, e aquilo mandar para o cliente de acordo com que ele faz o pedido, né? Mas uma planta... Bom, na Alemanha, geralmente as coisas são bastante automatizadas. Então a ideia, né, dessa empresa era ter a primeira planta... vamos dizer assim, autônoma, né? Com o mínimo de FTE possível, né? Então ela foi baseada naquela conceito de indústria 4.0, então bem evoluída, tudo integrado, robotizado, sistemas de acompanhamento de warehouse, né? Que fala que é o de armazém, né? MES, que é o sistema de acompanhamento de produção, né? E, Manufacturing Execution System. Então assim, bem automatizado. Então para mim foi assim, algo maravilhoso, porque eu iria não só ter uma experiência internacional, morando fora, como também poder conhecer novas tecnologias. Eu tive que ir para a Alemanha e era assim, era um projeto greenfield, do chão, sabe? Eu cheguei lá, só tinha o terreno, Renato. E lá foi construindo os galpões e tal. Você acompanhou tudo? Acompanhei tudo. E a planta já está rodando? Exatamente. Nós entregamos ela, né, em ramp-up, já rodando, produzindo. Então, eu não, obviamente, que eu não era responsável por toda a automação. Tinha outros engenheiros de automações, inclusive lá na... Mas você era o responsável pela implantação? Pela implantação de um determinado sistema, que era, inclusive, de controle de entradas de caminhões, saídas de caminhões, gerenciamento do que era entregue de bobina para... Sim, era algo de automação, mas bem diferente do que você estava fazendo lá. Totalmente diferente, Renato, totalmente diferente. Era o que a gente chama em inglês de Yard Management System, um sistema de gerenciamento de pátio. Então, porque é o seguinte, essa planta, ela tinha um fluxo muito grande de entradas e saídas de caminhões. Caminhão entrando com bobina e saindo com ou vazio ou saindo com as chapas para entregar para os clientes, né? E o propósito dela era não ter um operador na portaria. Então tinha que ser um controle totalmente automático, ao ponto do rapaz lá do caminhão, né? O caminhoneiro, ele entrasse, fazia o check-in e tudo, ele estacionasse lá no pátio, um sistema chamasse ele para a área certa, onde ele deveria ir, e na hora que ele fosse entregar a bobina, tivesse confirmação de que a bobina foi entregue, inclusive com ponte rolante automática. Ou seja, o cara deixava o caminhão dele, abria,
ia para o lugar de aguardo, né? Aí vinha a ponte automática, pegava a bobina, descarregava no local certo e o cara recebia a nota fiscal dele, né? De forma autônoma também, automática, e ia embora. Então, ou seja, totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito na vida. Foi bem desafiador e assim, para mim, obviamente, era uma oportunidade única também para galgar também novos conhecimentos. Nós buscamos, inclusive, parceiros lá, então a gente está acostumado a lidar com a dinâmica do Brasil, né? Então lá eu tive que sozinho buscar parceiro para desenvolver isso, para implantar empresas para passar cabo. Você quase não conhecia ninguém. Conhecia ninguém, então tinha uma empresa lá que foi muito parceira nossa. Você não teve problema assim com a língua, não? Tive, Renato, tive sim. A gente tem problema com a língua pela nossa nacionalidade também, porque, querendo ou não, existem os preconceitos, né, e os diversos problemas aí que todo mundo conhece, não é novidade para ninguém. Tive vários problemas, o que faltou não foi problema, mas eu tinha uma motivação de resultado. Eu falei, olha, isso é uma oportunidade e eu vou chegar lá, e eu vou entregar isso funcionando. E eu fui um dos últimos a entrar no projeto, porque o projeto ele já havia começado antes mesmo, né, como eu comentei, né, de começar a estruturação, né, a fazer os galpões e tal. O projeto já havia sido formado, a equipe já havia sido formada antes, e eu não participei da formação, análise de budget, né, de orçamento, de cronograma. Eu entrei depois, eu fui o último a entrar no projeto. E graças a Deus, a dedicação nossa foi o primeiro sistema a ser implantado efetivamente na planta, sabe? Foi o primeiro assim a funcionar e na verdade a gente já tinha ele funcionando até mesmo antes da planta estar produzindo. Então foi algo muito bacana para nós. E você chegou a ficar quanto tempo na Europa? Eu fiquei quase 3 anos. Na verdade, foi até interessante, porque eu fui para esse propósito de implantar esse sistema. E no final, como o sistema já havia sido entregue também, eles me chamaram para ser o head de TI e de automação da planta como um todo. E porque tinham sistemas ainda não implantados, né, finalizados. Então eles entenderam que, né, pelo que a gente havia entregado, aquilo, né, a gente teria como contribuir para os demais, né? Então aí eu passei a ser vamos dizer assim, o líder do projeto, né, coordenando as pessoas que estavam no time entregando esses outros sistemas que ainda estavam faltando. Inclusive é uma planta que tem várias máquinas, né, de produção, robôs, então é bem complexo, não é uma planta tão simples, não é uma planta tão toda integrada, é um sistema bem complexo mesmo. E aí, ao final, vamos dizer assim, depois que eu assumi também essa posição, e o projeto estava já caminhando já para a parte final, eu fui sondado lá na Europa por outras empresas, né? E a gente optou por ir para uma outra empresa lá, né? Porque eu entendia que já estava se findando aquele desafio ali para mim. Uhum. E aí eu passei a integrar uma empresa que fabrica equipamentos, fabrica máquinas de grande porte, laminadores, fornos para o setor siderúrgico. Uma multinacional também, que fabrica equipamentos de grande porte. E como que eles fizeram esse contato para encontrar você lá? Você que mandou algum currículo, alguma coisa? Pois é, Renato, isso é interessante. E aí vai uma dica para a turma nova aí. A Europa ela tem um grande problema hoje por falta de profissionais, né? Ela está ficando cada vez mais, a pirâmide, né, demográfica dela está se invertendo, né? Está ficando um país velho, né, um país idoso. E a busca por profissionais de automação, então, é uma coisa absurda. Eu lembro que essa empresa que me contratou, quando os chamados headhunters, né, aquelas pessoas que buscam profissionais no mercado, me contactou, foi via LinkedIn. Eu não tinha feito contato com ninguém, eu estava na minha trabalhando, e ele foi 3 meses, inclusive, de contato, né? Ele me fez a abordagem perguntando se eu tinha interesse por uma determinada posição, que era para ser líder de desenvolvimento de software para uma empresa de automação. Então, era uma posição bem interessante, porque... No meio você fica até meio desconfiado. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é verdade? É verdade. Isso aconteceu mesmo. Mas a gente vai conversando com a empresa e tal, e a gente vê que o negócio é sério. Principalmente quando você visita a empresa no local, você fala, caramba, bicho, é surreal. E ele tinha essa posição para liderar desenvolvimento de software de automação, nível 1, para esse tipo de empresa, né, que fabrica equipamentos grandes aí
para o processo siderúrgico. E ele falou para mim, olha, nós estamos com essa posição aberta há muito tempo e a gente não acha candidato com perfil para fechar. Se você tiver interesse, pelo seu perfil que eu estou vendo aqui, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu falei, é mesmo? Tem quanto tempo? Não, eu estou mais de 6 meses buscando profissionais aqui. Aí eu comecei a refletir e avaliar. Falei, de fato, o mercado europeu demanda muita mão de obra qualificada. Hoje eu já conheço headhunters de lá, e inclusive empresas de lá, inclusive empresas brasileiras que fazem contratação para lá, de profissionais que programam PLC, porque eles têm uma carência tão grande, Renato, tão grande de profissional qualificado, que empresas como a sua, assim, por exemplo, lá, nada de braçada, por conta da prestação de serviço, né? Não só de treinamentos, mas prestação de serviço. Porque, primeiro, além de ter uma população que está ficando cada vez mais idosa, né, e saindo do mercado de trabalho, você tem uma juventude não tão interessada assim, sabe, em trabalhar, não digo trabalhar, mas ambiente industrial, nessa área industrial que é pesado, né, querendo ou não. Isso eu acho que aqui no Brasil também está acontecendo isso, porque as empresas vão ter muita dificuldade em adquirir mão de obra aí. Já está acontecendo no Brasil, mas lá está bem mais agravado isso. E se você vê pelas oportunidades, né, porque a demanda lá está muito maior do que a oferta, né, de profissionais. E as pessoas não estão interessadas tanto assim, os jovens não estão tão interessados, né? Tem a questão salarial lá também, que lá você não tem tanto incentivo, os salários não são tão distintos. Então, por exemplo, um engenheiro não ganha tão diferente assim de um cara técnico, então você não motiva muito a nova geração a estudar e evoluir. Então, nisso, abre uma oportunidade gigante para pessoas estrangeiras, brasileiro, que eu falo com propriedade, porque hoje eu vivi isso, eu sei, né, o que eu estou falando. O brasileiro é um excelente profissional, na minha opinião. O brasileiro, ele é criativo, ele é ousado, sabe? Ele vai para cima, ele busca, ele quer, ele tem aquela garra, sabe, do brasileiro. Tem os seus pontos fracos, que eu acho que a gente precisa trabalhar muita disciplina, que a gente é um pouco indisciplinado com o horário. E eu acho que... Acostumado ali a furar uma fila, fazer um negócio errado. Dar um jeitinho, né? Mas quando o brasileiro, ele busca melhorar esse lado nosso negativo e faz aquilo que ele sabe fazer de bom, que é, sabe, ter garra, buscar, cara, ele se sobressai, Tem muitas dificuldades, mas tem muitas oportunidades para brasileiro. Então essa moçada aí, Renato, que está aprendendo PLC com você aí, pode ter certeza, só buscar no LinkedIn. Tem muitas empresas hoje que fazem contratações para empresas. Inclusive estudar, né, o inglês, por exemplo. Né? Esse é um ponto, Renato. E aí vem um grande erro nosso aqui no Brasil, porque a língua, pessoal, escute, hoje eu vi até um post no LinkedIn outro dia, o cara perguntando qual linguagem de programação dá mais dinheiro? Aí o cara respondeu, inglês. Por quê? Porque se você não fala um outro idioma, e não fala principalmente o inglês, que é uma das línguas para business, não é a mais falada, porque o mandarim tem bilhões de pessoas que falam, né? Mas ela é a língua no business, né? Na área de negócio, ela é a mais importante. Então, se você fala inglês, isso vai te abrir muitas portas mesmo. Eu te confesso que eu não tive essa base antes, foi muito na base da pancada e da dificuldade. Se tivesse, eu acredito, tido essa oportunidade de aprender inglês antes, né? Essa moçada que está em casa hoje, que não tem tanta responsabilidade, né? Compromisso, com conta para pagar, né, Renato? Se puder aprender o inglês, hoje tem infinitas formas de você aprender, aplicativo, YouTube, né? Eu fico vendo, Renato, assim, a dificuldade ela faz a gente dar os nossos pulos, né? Na nossa época a gente não tinha essa facilidade. Se eu fosse buscar, por exemplo, um curso de automação na internet, o que eu achava, Renato? Nada. O que a gente comentou aqui, inglês é a mesma coisa. Então, pessoal, aprenda o inglês, um outro idioma, né? Principalmente o inglês. Aprenda essa área de automação, que o mundo é o limite. Quem gosta... Na realidade, eu falo assim, às vezes a pessoa trabalha com automação, e eu, principalmente, trabalhei com automação, porque é uma profissão que eu gosto. Eu sou apaixonado com automação, entendeu? Com o que eu faço. Então, acho que é por isso que foi dando certo, né? A gente passa a ensinar as pessoas. E, às vezes, a pessoa entra na profissão dessa porque ela quer seguir essa carreira. Não só porque, vou ganhar muito dinheiro. Sim. O dinheiro é consequência de qualquer trabalho bem feito que você faça, né?
Se você faz com amor, que você gosta daquilo que você faz, com certeza o resultado vai vir, né? O resultado virá com qualidade, né? Você vai ganhar uma grana boa ali. E um detalhe, Renato, faça tudo muito bem feito. Tudo que, né, é até um princípio bíblico, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça da melhor forma possível, o mais perfeito que você puder fazer, porque sempre tem retorno, Renato. Essa empresa, por exemplo, na Alemanha, eu não fiquei muito tempo nela, eu trabalhei só 6 meses nela. É porque eu tive um problema particular e tive que voltar para o Brasil. Mas foram 6 meses, Renato, que, assim, foram muito intensos para mim, de muita dedicação. E apesar de ser só 6 meses, essa empresa me deu uma carta de recomendação, e aí eu tenho ela até hoje, uso ela nos processos seletivos que eu participei aqui no Brasil, assim, que me traz muito orgulho, sabe? Porque foram 6 meses. O que é 6 meses, né? Eu falo, a gente nunca deve sair de um lugar fechando as portas, né? Eu trabalhei em outras empresas, nunca falei mal de empresa nenhuma que eu trabalhei, cara. Se não tá bom para você, cara, você sai. Exatamente. Faça o seu melhor e deixe portas abertas. E eu lembro que, quando eu saí, na época, tentaram me convencer, mas o problema era particular, não era financeiro, não era... Era particular com a minha família lá, era o ápice da pandemia na Europa, né? Então, a gente decidiu voltar e eles me deram uma carta e falaram, quando você quiser, as portas estão abertas para você aqui. E até hoje eu tenho contato com eles. Até hoje tenho contato. E como é que foi aquele projeto, Felipe? O projeto foi sucesso, o projeto foi bacana, porque é uma empresa tão bacana, Renato, que eles desenvolvem as máquinas laminadores, essas máquinas de grande porte das siderúrgicas, e eles fazem a simulação de todo o processo produtivo daquela máquina em 3D, num que a gente chama de iTest, que é um teste virtual. E simulação mesmo, simulação de laminar um produto ou de recozer um produto, todo. O cliente ele faz um comissionamento virtual. E era massa porque eu era o líder de desenvolvimento de software e automaticamente das simulações. Então eu integrava tanto o pessoal de desenvolvimento, e o pessoal de desenvolvimento era da China, da Índia, e junto com o pessoal ali que desenvolvia a parte de simulação, então era muito massa. Para mim era um parque de diversão aquilo ali. E era muito legal. E toda essas simulações de comissionamento virtual era validado pelo cliente antes do equipamento ir. Então, antes de mandar toneladas de equipamentos para lá, era tudo. Então, era mais ou menos um plug and play lá, né? Claro que tem sempre os problemas, mas o comissionamento era bem reduzido. E aí, assim, para mim foi fantástico. E ao finalizar esse projeto e eu vim para o Brasil, eu fiquei curioso, né? Como é que foi o projeto? Não, Felipe, foi bacana, teve um probleminha aqui ou outro, mas rodou. Então a gente fica muito satisfeito e, enfim, né? A gente deixa o legado da gente. Então, isso é muito importante. Onde a gente passar, temos que deixar o nosso legado, temos que contribuir, né? A gente tem que agregar valor. Quem agrega valor, Renato, sempre vai ter mercado. Ô Felipe, e aí depois você veio para o Brasil, né? Aí você tinha feito engenharia elétrica, você parou por aí, o que mais você fez? Na verdade, antes de eu ir para a Europa, eu já estava concluindo o meu mestrado também. Mestrado em engenharia? No departamento de engenharia elétrica da UFMG, mas no subdepartamento de controle, automação e robótica. Então, e é até interessante, porque eu fui preparado para estudar, para fazer o científico, né? Porque eu queria fazer faculdade federal, no Brasil isso é muito almejado, né? E por conta da necessidade de trabalhar, eu percorri o Senai, fiz estágio, entrei para trabalhar. E você fez engenharia elétrica na faculdade particular? A particular, porque né, eu tinha que trabalhar e aqui na região só tinha particular, e era à noite, enfim, e era a única opção. Mas eu sempre tive aquele sonho, né? E aí, na época, quando eu comecei a desenvolver aquele sistema que eu falei de otimização, me abriu uma possibilidade abriu minha mente, na verdade, falou, por que não fazer um mestrado numa faculdade pública? Porque eu vou realizar meu sonho de estudar na federal, né? E aí, Renato, eu comecei, né, buscar ali uma forma de fazer aquele mestrado na Universidade Federal. Não fui bem aceito no início, porque eu não tinha uma boa graduação, assim, não é que eu não tinha uma boa graduação, tinha uma boa graduação, mas querendo ou não, quem tem na federal tem aquele nome que causa mais impacto ali para aceito do orientador, aquela coisa toda, né? Mas a minha graduação foi boa, sim, eu usei um termo errado.
mas eu não tinha aquela relevância, né, frente aos demais alunos de graduação no federal, exato. Então, eu não consegui entrar de cara. Então, fui fazendo uma disciplina isolada, o meu orientador, que hoje já me chamou até para fazer doutorado, na época falou, não, eu quero que você faça uma matéria lá na graduação. Aí lá vai eu, trabalhando, indo lá para Belo Horizonte, fazer matéria de graduação de novo, com o cara para provar para o cara que eu tinha capacidade. Fiz aquela matéria que não me agregou em nada em termos de crédito, me agregou em conhecimento, mas para provar para ele que eu tinha capacitação para isso, né? E aí ele falou, não, vou te orientar. E aí eu fiz o processo seletivo, né, do mestrado, passei e finalizei o meu mestrado. Na verdade, eu finalizei meu mestrado quando eu já tinha ido para a Europa já. Eu já tinha concluído as disciplinas, eu fui para a Europa, só precisava defender. E aí aconteceu um fatídico... na vida nossa, nada é fácil, né? Nada é fácil. Eu estava para fechar o meu mestrado, era 2019. Eu ia voltar para o Brasil só para apresentar a minha dissertação. E o meu orientador sempre falava assim, quero que todos os meus orientandos salvem os arquivos na nuvem, né, no Dropbox, que ele até citava qual era a plataforma que ele queria. E não fica deixa só no notebook não, pessoal, porque isso aqui é problemático. E eu fiz isso, sabe? Eu fiz, né, atendi a orientação dele. E o que aconteceu? 2 meses antes, eu ia apresentar em julho, acho que é abril, maio, alguma coisa assim. Eu saí da Alemanha, fui para Paris de carro para encontrar com o meu gerente na época, para tratar de trabalho. Levei o meu notebook, o HD externo que eu usava com a documentação, o backup do HD externo, tudo na mochila, por engano. Minha esposa na pressa ali colocou tudo. E eu fui para Paris, Renato. Cheguei lá, trabalhei, dormi, no outro dia eu estava para ir embora. Parei num lugar assim, em frente ao Castelo de Versalhes, lá, estacionamento pago e tal. E minha mochila lá, dentro do carro, no porta-mala inclusive. Quando eu parei para almoçar, para voltar, eu ia voltar para a Alemanha, né? Então parei, estacionei no estacionamento pago, fui almoçar. Quando eu volto, Renato, o meu carro havia sido arrombado, levaram tudo. Abriram a porta e o carro alemão não tinha nem alarme, né? Então, assim, na Alemanha isso é bem difícil de acontecer, mas na França nem tanto. Eles levaram tudo, levaram inclusive meu passaporte. Eu estava 2, 3 meses para voltar para o Brasil, levaram meu passaporte, levaram todo o meu computador, levou minha dissertação, levou tudo. Só que eu tinha salvo no Dropbox, né? Só que é aquilo, né? A gente nunca atualiza 100%. Sempre tem. Mas a boa parte estava lá. Mas eu não tinha mais computador para finalizar, eu não tinha mais nada. Aquilo me causou um desespero, cara. Causou um desespero, assim, absurdo. E eu falei, meu Deus, aí você vem os questionamentos, por que eu estou aqui? Vou perder meu mestrado? Aí começa aquele desespero, né? Mas assim, eu creio que tudo tem um propósito. Deus permite as coisas na vida da gente, né? Até para mostrar muitas vezes que Ele está cuidando da gente. Então, na época eu fiquei desesperado com aquilo, mas, rapaz, eu orei a Deus e por incrível que pareça, Renato, isso foi num sábado que aconteceu. No domingo, um cara entra em contato comigo e mandou um e-mail para mim, falando, eu encontrei o seu HD externo jogado no meu jardim e eu vi lá que tinha uma tese lá, uma dissertação de mestrado, eu falei, esse cara está desesperado atrás desse material, e eu sou engenheiro também e tal, e eu estou entrando em contato, pode passar aqui e pegar. Aí eu agradeci a Deus, falei, obrigado, concluí, voltei, apresentei minha dissertação e o meu orientador virou, depois que terminou, me aprovou, né? Uma banca formada por Mazzoni, só, cara, referência, não só no Brasil, mas no exterior, inclusive. Mazzoni estudou universidades aí de referência na Inglaterra, inclusive, doutorado, pós-doutorado. Então, enfim, o meu professor também é referência no Brasil em Vantes, né? Então, assim, são pessoas, para mim, de muita referência. Quando finalizaram e me aprovaram, eles viraram para mim, o meu professor virou para mim e para a turma, falou, esse cara é um guerreiro, porque aconteceu tanta coisa ao longo da trajetória e no final ainda teve, né, foi roubado, perdeu o computador e concluiu. Então, assim, para mim, graças a Deus, foi muito bom. E aí eu finalizei o mestrado, né, aí eu já estava lá na Europa
e voltei para o Brasil e nós estamos aí para caminhar para mais um estudo aí, Renato. Agora você vai fazer qual estudo agora que você vai fazer? Agora eu vou fazer uma outra pós-graduação no ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, aqui do Brasil, na área de dados. Como a gente estava conversando aqui antes, né, no offline, eu entendo que, assim, claro que a gente nunca alcança, né, e ninguém conhece tudo, mas eu entendo que eu, né, conheci, estudei bastante a parte de automação, conheço muito bem hoje, estou há 17 anos no mercado, né, e eu vi a necessidade de me aprimorar nessa parte de dados, porque, como a gente estava conversando, o mundo passa por uma transformação digital muito grande, né, então a necessidade de extrair os dados da produção, né, e levar isso para os ambientes de TI, de integrar isso, fazer o dado virar informação, é uma realidade muito grande no mundo inteiro. Pegar o dadinho lá do campo, lá do PL do sensor e já jogar direto lá para o TI. E fazer essa informação chegar, né, na que a gente chama dos data lakes, nos data warehouse, que é os bancos de dados corporativos, né, para que isso vire de fato informação para a empresa, né, seja ela indústria ou não, né. Todo mundo precisa disso hoje, banco, indústria e das diversas tipos de indústria. Então, eu vejo que isso é uma tendência, uma necessidade de ter esse processo de transformação digital, e eu também quero entrar nessa onda. Então, eu, né, passei por um processo seletivo aí, e vou também fazer esse curso agora de Data Science, né, que é o famoso ciência de dados, com essa linha inclusive envolvendo inteligência artificial, né, tratar desse pipeline de dados. Então, eu entendo que é uma área que eu gostaria e quero me aperfeiçoar, né, quero fazer parte dessa transformação digital, e estamos aí para começar, já começou na verdade esse curso aí, nessa nova jornada, para novos desafios. Então, pessoal, esse bate-papo com o Felipe aqui, né, eu fiz questão de trazer ele aqui para a gente poder conversar. Vocês viram aí o conhecimento técnico, conhecimento imenso que ele tem aí, mestre em engenharia elétrica, experiência no exterior, então acho que é tudo que as empresas querem, né. O Felipe foi meu aluno na época lá, quando ele iniciou a carreira dele, aos 18 anos, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido instrutor dele, é uma pessoa que, assim, de todos que eu já ensinei, assim, é uma pessoa que nunca esqueceu, né? Sempre que ele me vê, me cumprimenta, quando ele foi casar, me convidou para o casamento dele. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, você é referência também como um aluno, um cara que, né, eu desejo muito sucesso para você na sua carreira, quero que você sempre sinta orgulho de tudo que você faz. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, aqui na Treinar Serviço, né? Que fez questão já de conversar com a gente. E quem sabe daqui uns dias ele vai fazer uns treinamentos aí, ó, incorporar aí, ó, a grade de treinamentos da Treinar Serviços. Se vocês que estão assistindo aí, né, essa live aí, esse vídeo, né, tiver interesse da gente fazer uma live com o Felipe, vocês trocar dúvida, né, perguntar alguma coisa sobre a experiência profissional dele lá fora, sobre profissional de automação, sobre a área, sobre a carreira, né, sobre o que a pessoa pode buscar, né, comente aí, né, coloca aí embaixo aí no comentário, manda pra gente aí, que eu marco o Felipe aí. O Felipe tá aqui na região mesmo, tá morando aqui na mesma cidade, né, que ele sempre morou desde que ele nasceu, e depois ele foi para fora, foi para outros rumos, mas está de volta aí, e eu tenho muito orgulho, só tenho a agradecer a presença de você, Felipe, aqui, né, agradecer a vocês que estão assistindo aí a esse vídeo, e me despeço aí, Felipe, pode despedir do pessoal, então, pra gente, quem sabe, marcar uma outra conversa, outro bate-papo ao vivo, já para poder tirar as dúvidas do pessoal. Estamos à disposição. Renato, muito obrigado aí mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui da Treinar. Eu sou suspeito de falar do Renato, então eu não vou nem comentar muito mais, mas estamos à disposição, a hora que precisar, estamos aí. As pessoas aí que precisarem quiserem fazer contato, pode deixar o meu contato aqui também, Renato. A gente está à disposição para ajudar, né? Eu acredito que fui muito ajudado ao longo de toda a minha carreira. Então, tudo que a gente faz volta para nós mesmos. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos à disposição. Foco, disciplina, que Deus abra as portas para nós, tá bom? Tudo de bom para todos vocês. Amém, pessoal. Obrigado. Valeu.